Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você está assistindo esse podcast. Eu sou Letícia Correia, advogada da saúde, e nesse podcast eu tenho a honra e o prazer de receber dois colegas que fazem parte da Comissão Nacional da Saúde da ABA comigo. E, prepara o caderno e o lenço, porque o assunto que a gente vai tratar no podcast de hoje é muito importante e faz parte da realidade desses dois profissionais incríveis. Eu estou aqui hoje com a doutora Maíra Fachin e com o doutor Arthur Beretta, e a gente vai conversar sobre paralisia cerebral e os direitos das pessoas que convivem com essa deficiência. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Eu queria começar com a doutora Maíra, conversando e falando para nós a respeito do dia em que esse podcast está sendo gravado, 6 de outubro. Olá, Letícia. Olá, doutor Arthur. Olá. Então, hoje, dia 6 de outubro, que é o dia que estamos gravando o podcast, é o Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Então, é um dia que foi trazido, para o calendário comemorativo, para que a gente possa falar sobre o assunto, falar sobre o direito das pessoas portadoras de deficiência e também para quebrar um pouco esse tabu que nós achamos, enquanto sociedade, que a pessoa com paralisia cerebral, ela vai ser uma pessoa incapacitada para qualquer ato da vida. E, na verdade, a realidade é outra. Hoje, com as intervenções multidisciplinares, nós temos aí, até, na verdade, ontem eu ouvi de um palestrante, e acho que cabe muito na paralisia cerebral isso. Quando você conhece uma criança com paralisia cerebral, você conhece apenas ela. Por quê? Porque cada uma dessas crianças e adultos, inclusive eu falo crianças, que é a minha principal área de atuação, tem algumas habilidades mais desenvolvidas, tem uma facilidade para algumas outras situações da vida. Então, cada uma dessas pessoas, elas são únicas. Uhum. E para quem está nos acompanhando e que não entende sobre a paralisia cerebral, o que é que causa a paralisia cerebral? A paralisia cerebral, ela é basicamente causada pela falta de oxigenação no cérebro. Então, ela é uma lesão permanente neurológica, que não quer dizer que ela vai vir apenas com o parto prematuro. Até cito o meu caso, minha filha tinha uma cardiopatia congênita, ela ficou 30 dias na UTI, e com a primeira cirurgia ela parou, por 30 minutos. A minha filha faleceu por outras complicações, mas lá na UTI nós tínhamos outras crianças que hoje, felizmente estão aí com 5 anos de idade e que acabaram desenvolvendo a paralisia cerebral por conta dessa parada cardiorrespiratória que deixou, que o cérebro ficasse sem oxigenação por um período. Uhum. E aí nós temos crianças que teriam um diagnóstico. Isso, para não caminhar, por exemplo, e que com as intervenções precoces de forma intensiva, elas têm a oportunidade de andar, uma coisa assim tão comum, então, para nós, e que a gente muitas vezes não pensa que há pessoas que acabam estando impossibilitadas de conquistar essa habilidade, porque é o que acontece, por falta da intervenção precoce e de forma intensiva. Sim, é engraçado, porque a gente não dá o devido valor a esse processo simples do caminhar, e ao acompanhar pessoas com deficiência e com limitações de mobilidade, a gente vê a batalha, a luta que é de fato para alcançar essa habilidade. Da mesma forma que a Maíra nos contou, o doutor Arthur, que está aqui conosco, ele também vive a realidade da paralisia dentro de casa, e aí eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho da sua realidade. Obrigado, olá a todos que estão nos assistindo, as doutoras aqui. Eu realmente tenho uma filha com paralisia, também não era prematuro, minha esposa estava com 40 semanas, já era o dia agendado, nós estávamos dentro do centro cirúrgico, eu estava com ela, tirando foto, aquela alegria toda dentro do centro cirúrgico, e de repente a médica deu um grito e falou assim, sai todo mundo. Nessa hora a gente obedece e sai, Sim. Eu saí, fiquei lá, isso era meia-noite, ficar sozinho lá de fora, numa sala. Passaram-se umas 2 horas e eu lá continuando, sozinho. Até que veio um enfermeiro e falou assim, ué, o que você tá fazendo aí? Falei, tô esperando, minha filha vai nascer, eu tô aqui. Pediu pra eu sair. Falou, não, ela já nasceu, a mãe tá na UTI, ela também. Olha, eu acho que as duas não vai sobreviver, não. Meu e Deus! Saiu. E eu fiquei lá no hospital, que eu não conhecia, isso? no centro, perto do centro cirúrgico de noite, 2 horas da manhã já. Falei, e agora, o que eu faço? Aí eu com a roupa do centro cirúrgico, que eles me passaram, eu desci, fui apertando nos botões, abrindo porta, desci lá pro onde que seria o quarto,
né? Cheguei lá já chorando, sem saber notícias, sem saber de nada. E você tava sozinho? Minha sogra estava no quarto. Uhum. E aí já ela, o que foi? Eu já também não sabia, como é que eu ia falar o que era se eu não sabia? E aí a médica veio, me chamou, fomos lá na UTI, a UTI pediatra, a NEL, né? E minha filha estava lá toda... na hora que eu vi, estava toda tremendo, tudo. E eu falei, nossa, o que é isso? É frio? Ela falou, não, tá dando convulsão. Né? E aí eu falei, não quero assistir. Na hora, na emoção e tal, saí. Aí depois, no outro dia, a gente vai com calma, vai vendo. Nessa época, eu não atuava em direito médico, direito da saúde. A gente fazia aquelas ações no interior. Um medicamento aqui, outro ali, que a gente sempre movimenta. E aí eu peguei e fui saber o que aconteceu. Na hora, o útero rompeu. Então, com o rompimento do útero, ela ficou sem oxigênio. Sim. Ela teve 5 paradas lá na hora, mas conseguiram reanimar. A sua esposa ou a bebê? A bebê, Uhum. a minha filha. A minha esposa foi pra UTI, ficou ainda milagrosamente 2 dias só, né? E saiu. Falaram que ela perdeu muitos litros de sangue, mas tranquilo. E aí a minha filha, nós ficamos 3 meses na UTI, lá no hospital. Na UTI, não fomos pro leito. E da UTI, o plano de saúde um dia perguntou se a gente queria o home care. Uhum. E eu falei assim, mas o que é home care? Não sei o que é isso, um nome esquisito que a gente... Pela primeira vez que você escuta, eu falo assim, mas como assim home care? E aí a médica chegou e foi explicar, falou, ó, ela tá no ponto que não precisa mais ficar no hospital, mas não tem condições de receber alta. Então a gente transfere a internação dela para o seu domicílio. Aí eu falei, mas isso existe? Aí eu fui pesquisar, fui me aprofundar, fazer curso, me especializar em direito médico e direito da saúde por conta disso. E aí eu implantei, nós fizemos uma ação judicial, implantamos... Por quê? O plano ofereceu? Ofereceu. Mas depois eles, que estão em casa, eles querem tirar. Porque aí cada um por si. Sim. Aí eu tive que fazer uma ação judicial para manter o home care, e nisso abriu um leque para outros atendimentos de outras pessoas que começaram a ter esse conhecimento. A filha do Arthur tem enfermagem em casa, por que o médico vai lá? E aí começa a notícia, divulgação e tudo mais. Então hoje nós atingimos muitas pessoas com isso. A minha filha, ela... Qual é o nome dela? Luísa. Luísa. Eu até publiquei hoje uma fotinha que minha esposa fez, acabei de publicar no story do Instagram, Dia Mundial da Paralisia Cerebral, tem a fotinha dela. E qual é o Instagram? Meu, Arthur.Beretta. Arthur com TH e Beretta com 2 T's. E aproveitando, qual é o Instagram da doutora Maíra? É Maíra Fachin, Maíra com Y. Isso, e Fachin é F-A-C-H-I-N. Q-U-I-N. Q-U-I-N. Todo mundo confunde. Gente, então já sigam lá pra gente ver a foto da Lulu, hein? E aí ela é grave, né? Ela tem traqueostomia, então, pra quem não sabe, ela respira pelo um buraco aqui no pescoço, vou ser bem sincero, pra todo mundo entender. Ela se alimenta por gastro. Sonda. Né? Então tem a gastrostomia, que ela se alimenta. Ela, por conta das paradas e por conta da falta de oxigênio, teve uma hidrocefalia ainda no hospital. Então ela tem uma válvula que é alojada ao cérebro. E assim, ela não fala, ela não anda, ela... Dizem que ela não enxerga. A gente ainda duvida um pouco, vai acreditando, mas ela é uma criança linda, linda, linda. E do hospital, as médicas da UTI, com aquela sabedoria imensa que elas têm para conversar com os familiares, ela chega na brutalidade e falava, sua filha é uma boneca. Ela não vai sair do respirador, ela não vai mexer nem o olho. Ela é uma boneca. Vocês vão levar para casa uma boneca. Né? E aí a gente vai lutando, são 2 fisios por dia, fono todo dia, a médica semanal em casa, tem nutricionista, enfermagem 24 horas. Então nós temos um quarto que é um leito de hospital, cama hospitalar, oxigênio, BIPAP, concentrador, balão de oxigênio se precisar, tem kit de primeiros socorros, tem monitor, quando ela deita lá para dormir, a gente liga o monitor cardíaco, tudinho. Então tem tudo, é uma UTI. Sim. E temos uma salinha também de fisioterapia, de atendimentos para ela. Tudo em casa. Tudo lá dentro de casa. Hoje ela não precisa do respirador,
Então ela, embora com a tráquea ela ainda respira, a gente coloca, se tiver o caso, igual tivemos esse ano, de uma pneumonia, então tem aquela dificuldade de respirar, então a gente acaba colocando oxigênio ali para auxílio, Sim. né? Mas ela movimenta, então ela não anda, não senta, mas ela movimenta as pernas, movimenta os braços, ela entende o que a gente fala. Então, se ela tá deitada no sofá, a gente põe às vezes à tarde assim para deitar no sofá junto com a gente, e passa algum familiar fala, se percebe que ela movimenta, né? Tenta procurar, já procura onde que tá. E é muito interessante, pessoal, todo mundo praticamente que eu converso, que atua na área do direito médico da saúde, vem pela dor. Ninguém vem pelo dinheiro ou pelo propósito, porque é um oceano azul de possibilidades e tudo mais. Até porque 95% das faculdades no Brasil não tem cadeira de direito médico e da saúde. Eu não tive. Vocês tiveram? Não. Pois é. Então é interessante a gente ver como que a partir das nossas dores pessoais, a gente torna isso nosso propósito de trabalho, nosso propósito de vida, né? E como o Arthur falou, eu também compartilho dessa situação, né, de passar de problemas de saúde com familiares e ter que ir aprendendo na prática que tipo de ação tomar, para onde ir, o que tipo de assistência que pode ser dada para aquele familiar ter um mínimo de conforto, né? E pensando sobre as possibilidades de acesso a direitos, fala um pouquinho mais para a gente, Maíra, sobre o que as pessoas que atendem, né, os advogados que nos acompanham, que atendem pacientes com deficiência, podem fazer para ter os direitos dessas pessoas atendidos. Então, voltado bem para as crianças, né, PC, o que acontece? Geralmente, como o doutor Arthur falou, precisa de uma intervenção diária, uma intervenção intensiva, não é 40 minutos de fisioterapia, é 2 horas, é o método TheraSwitch, PediaSwitch, que é uma variável da fisioterapia, e muitas vezes essas famílias acabam recebendo a negativa, seja tanto do Estado, como também dos planos de saúde. O que a gente já sabe, né, que não é possível, que é ilegal, que se há indicação de tratamento médico, o plano tem a obrigação de cobertura e nós temos o direito à saúde que deve também ser assegurado pelos entes públicos. E uma situação assim muito peculiar, né, da paralisia cerebral não adianta nós conseguirmos o deferimento das terapias multidisciplinares intensivas e não conseguirmos os equipamentos. E aí nós encontramos uma barreira muito grande no judiciário, porque eles não sabem como é o dia a dia da família. E aí a gente consegue uma intervenção intensiva, né, diária para essa criança, só que aí essa criança ela não tem o carrinho postural. Por quê? Porque se imagina como um acessório, não é um acessório. É um item essencial para a criança ficar, né, na posição correta, ganhando tempo também, né, de postura, e aí melhorando o seu tônus também muscular, né, porque se você faz o intensivo ali durante o dia, durante a semana, mas essa criança, ela sai ali da fisioterapia e ela fica deitada, ela fica no colo, ela vai ficar prejudicada. Ela tem que ficar com alinhamento postural, e o equipamento, ele vem para isso. E aí nós encontramos um impasse muito grande em comprovar que esses equipamentos da paralisia cerebral, eles não são acessórios, eles não são meras órteses, eles são essenciais para o tratamento. E eu já cheguei a ver em alguns processos judiciais que o advogado junta vídeos, né, para os juízes entenderem qual é a importância e a necessidade desses equipamentos. Eu costumo, na petição inicial, na primeira parte, colocar a foto do paciente. Para já causar um impacto inicial. Porque, assim, se você explicar para um juiz o diagnóstico naquelas palavras que nem a gente, advogado, às vezes entende e sabe ficar falando, assim, gente, o que é isso? Ninguém sabe. Quando um juiz ele vê a foto do paciente, como que ele vai falar assim, não vou dar um tratamento para essa criança? Ele tá vendo a foto, tá vendo o vídeo. A dificuldade, né? Exatamente. E eu peço, quando a gente vai entrar com home care, eu já peço para escrever no laudo que ele precisa de equipamentos, aparelhos, insumos, medicamentos. Não especificar, só isso. Por quê? Porque, na nossa experiência, os juízes têm dado de acordo com o que está no laudo. E aí, depois, nós fazemos um cumprimento provisório da decisão. Assim, aqui, ó, quero aparelho tal. E os planos de saúde, ou o SUS, o Estado, eles vêm e falam assim, não, mas isso não estava no pedido. Estava assim, que o juiz deferiu os equipamentos. Isso é um equipamento. E aí o juiz falou assim, realmente, lá você não questionou. Então, a decisão lá está preclusa, está estável, então tem que fornecer.
É uma manobra que a gente utiliza que vem dado certo. Sim, isso Olha, é importante, interessante, né? Acabei de aprender uma coisa nova. Eu também, é uma dica da gente fazer o pedido mais genérico possível para ir adaptando de acordo com a realidade dessa criança, né? Exatamente. Ou desse adulto que precise desses equipamentos, insumos, medicamentos e tudo mais. Vocês costumam pedir também, além do atendimento multiprofissional dos equipamentos, chega a pedir medicamento também para essas pessoas? Sim, algumas crianças que necessitam, sim. Uhum. E tem conseguido. Sim, no nosso pedido a gente sempre põe tudo. Uhum. Até insumo, fralda, a gente tem conseguido colocar tudo. E o home care, até o STJ já falou que os insumos também incorporam ao home care, medicamentos também. Então tem que ser tudo fornecido. E as minhas crianças, como eu chamo, a maioria delas poucas utilizam medicação. Elas vão nesse estado de medicação para alguma outra comorbidade, mas para a paralisia cerebral, geralmente o que elas precisam, né, que é o objeto do nosso processo, é as terapias intensivas multidisciplinares e esses equipamentos. Eu aprendi muito aqui com vocês hoje. Antes da gente encerrar, como eu falei no começo, Dr. Arthur faz parte da Comissão da Saúde, juntamente com a doutora Maíra, e aqui no primeiro Congresso Internacional sobre Direito da Saúde, Direito Médico, Bioética e Direito dos Autistas, nós fizemos o lançamento aqui da nossa obra, né, dos diálogos entre Direito e Medicina, o segundo volume, que já está à venda, né? É só vocês entrarem no site da editora GZ e adquirirem o exemplar. E no próximo, doutora Maíra... Estarei presente, com certeza. Né? Pois é. Antes de encerrarmos, vocês gostariam de deixar algum recado? Gostaria. Quando nós trabalhamos com a criança, né, com deficiência ou a pessoa com deficiência, nós trabalhamos também com a família. E quem nunca, né, teve contato com a família de uma criança, de um adulto com deficiência, não tem ideia da luta, que são pessoas que todos os dias eles acordam e eles teriam, assim, vários motivos para desistir. E não, eles lutam pelos filhos de uma maneira linda. Então, a primeira pessoa a acreditar no seu filho precisa ser você. Assim, a gente consegue reunir forças para que, né, mover o mundo, se for necessário, para conseguir o básico. Porque nós estamos falando aqui do básico de saúde, não é nada além disso. Sim. Sim, Letícia, eu quero deixar 2 recados. Um para você que está nos assistindo, que é a família, né? Eu costumo dizer que a minha filha não tem home care, nós temos um home care lá em casa, porque a enfermagem é 24 horas dentro de casa, ela vê tudo, ela escuta tudo, os profissionais conhecem todas as nossas rotinas, eles sabem todas as dores e alegrias que nós passamos lá, não só do paciente, da minha filha, mas nós também. Então eu quero deixar um recado para você que conhece alguém, que tenha um parente, não só criança, como adulto também, e agora, né, por conta do Covid, tivemos muitos adultos que tiveram sequelas de AVC, de paradas cardiorrespiratórias, que precisam dessa internação domiciliar. Você também tem esse direito. Vá atrás, procure, encontre alguém que vai te ajudar. E um segundo recado aos profissionais da área de saúde ou outros advogados que estão nos assistindo, que é para se especializar. Fazer bem feito. O judiciário ele não é capacitado, não é especializado. Juiz, eles não se especializam, são raríssimos os juízes que fazem especialização em direito médico, direito da saúde, autismo, biodireito, são raríssimos os magistrados. Eles não sabem, assim como nós. Isso eu falo com todo o respeito a eles. Então, advogado, se especialize, busque e vai atrás, porque você pode ajudar muitas pessoas. E pegando um gancho aqui no que o Arthur falou, né, a minha mensagem final é para os médicos e demais profissionais de saúde que assistem essas famílias. Compaixão, empatia e cuidado no falar, porque isso faz toda a diferença, né? Já é um momento de muita fragilidade e ainda ter que lidar às vezes com essa falta de tato é muito mais difícil. Então, por que não sermos facilitadores e acolhedores nessas situações de extrema vulnerabilidade, né? Quero agradecer vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Amém. E vocês de casa. Eu agradeço a companhia e a gente se vê no próximo podcast. Tchau!